Fatos Espíritas, obra do cientista inglês William Crookes. Eu queria deixar algumas considerações. Eu estou começando agora a gravar livro áudio e as minhas gravações estão muito ruins, mas muito ruins mesmo. Eu sou bastante crítico e tenho bom senso para saber que não estão ficando boas. Mas dá para entender, né? O que importa é dar para entender. O que eu quero deixar é, é uma amostra aqui, uma comprovação de como o principal é isso que eu quero deixar aqui, de como as bases espíritas elas eram minadas de cientistas grandiosos, de gênios, verdadeiros gênios, que ganharam inclusive o prêmio Nobel, como Charles Richer, o próprio William Crookes. Dizem que ele ganhou o prêmio Nobel, se eu for citar de um colégio, eu vou pronunciar de uma forma que não é correta, tal. Mas voltando ao assunto, o que interessa. Veja para vocês verem como o início do Espiritismo ali, o Espiritismo ali, a base espírita, estava minada, estava o alicerce ali de gênios da ciência, como o Charles Richer, como eu já disse, o Aksakov, o próprio William Crookes, César Lombroso e tantos outros que eu ficaria dias aqui citando. Tem muitos cientistas, mas são dezenas, centenas. O Leon Denis e tantos outros cientistas grandiosos. Aqui nessa obra, por exemplo, raciocina comigo, você que não crê nessas coisas, você que não crê no transcendental, que não crê em Deus. Deus é para outro assunto, mas não crê em vida após a morte, por exemplo. Que os espíritos, que a gente continua, que a gente tem uma alma, que a gente tem um espírito, que continua a nossa vida. Por exemplo, eu vou te perguntar, uma criança de 15 anos conseguiria enganar Charles Richer, conseguiria enganar Prêmio Nobel, conseguiria enganar William Crookes, que é o cientista mais premiado da Inglaterra em todos os tempos. Ele é simplesmente mais premiado que o maior físico dos tempos modernos, que é o Steve Hawking. Ele é mais premiado que Steve Hawking, o William Crookes. O maior físico moderno é o Steve Hawking. Eu sou muito fã dele do Carl Sagan. Os dois maiores físicos, Carl Sagan e Steve Hawking, os físicos modernos. O maior de todos, na minha opinião, ainda é o Einstein, o maior que já existiu. Físico / astrônomo. Eu sou astrônomo amador, então eu leio muitos. Gosto do Richard Feynman, tem tantos outros. Kip Thorne, tem muitos físicos. Alan Guth, tem o Max Planck, acho que é esse mesmo. Tem muitos físicos, o James Maxwell e tantos outros. Mas para mim os dois melhores são o Carl Sagan e o Steve Hawking. O William Crookes, ele recebeu mais prêmios do que o próprio Steve Hawking. Então, por aí vocês vejam a grandeza desse cara, que estudava esses fenômenos. E tem o Charles Richer, que foi prêmio Nobel. Você pode pesquisar aí, Charles Richer, prêmio Nobel, que vocês vão ver. Se eu não me engano, de fisiologia. Aí eu te pergunto, você que não crê em nada depois dessa vida, que acha que morreu, somos uma fumacinha, assim, num vendaval. Você acende um papelzinho, vê um vendaval, leva a fumaça, ela desaparece. Ou que somos uma bola de carne ambulante, ou um amontoado de átomos. Pensa assim, bom, uma criança de 15 anos conseguiria enganar vários cientistas, e não só o cientista, outros um monte de sábios, de cara vivido, de cara inteligente, que estavam nas reuniões presenciando esses fenômenos. Não era só o Charles Richer, eram vários, e não era só o Crookes, não era só o Aksakov, não era só o César Lombroso, não é que presenciava, cientistas de grandeza inigualável que presenciavam esses fenômenos. Tinham vários outros convidados, como vocês podem ver, e tudo cara vivido, cara super inteligente, cara gênios.
Uma garota de 15 anos, uma menina, conseguiria enganar esse cara, uma menina que era amarrada, suas mãos amarradas, ficava um cara sentado do lado dela esquerdo, outro do lado direito, segurando as suas mãos, e o espírito aparecia a 2, 3, 4 metros da menina, o espírito se materializava. Veja para você ver como era, a coisa era séria. Tem gente que acha que espiritismo é ficar rezando, os livros de Chico Xavier. Claro que o Chico tem centenas de livros, mais de 400 e tantos livros. Chico tem verdadeiras obras de arte, mas o espiritismo, e tem as obras básicas de Kardec, mas o espiritismo não é só isso, gente. O espiritismo, no começo dele ali, as suas bases, elas eram minadas de gênios, de cientistas de extrema grandeza, que ganharam inclusive o Nobel, como eu já falei. Então é isso, eu queria deixar essas considerações para você que duvida, que debocha dos fenômenos, que não crê, que acha que espiritismo é uma religião qualquer, que fica rezando o dia todo, e para você ver que não é nada disso, a coisa é muito mais séria. Então você que quer falar sobre espiritismo, quando a gente quer falar sobre alguma coisa, a gente tem que ter no mínimo um pouquinho de conhecimento sobre aquilo que pretendemos falar. Você quando quiser falar sobre espiritismo, você pega ali você dá uma estudada boa de uns 5, 6 meses nas obras básicas dos livros de Kardec, né? Você pega o Tratado de Metapsíquica de Charles Richer, você estuda esse livro, você estuda os livros você estuda a obra de William Crookes, você pode estudar as obras de Leon Denis, César Lombroso. Depois que você estudar ali no mínimo ali uns 10, 12 livros, aí você vai ter mais ou menos um entendimento para você poder abordar um assunto, né? Que o assunto, quando você for falar sobre espiritismo, dá uma estudada, porque a gente só pode falar sobre as coisas quando a gente tem um pouquinho de conhecimento. É isso, gente, sobre isso que eu queria falar. Na noite de 3 de outubro, o mesmo fenômeno se repetiu em circunstâncias bastante semelhantes, estando o senhor Duprel e Finzi colocados ao lado da médium. Contatos. Alguns merecem, notados particularmente por causa de uma circunstância capaz de fornecer alguma noção interessante sobre a sua possível origem, e antes de tudo é preciso notar os contatos que foram sentidos pelas pessoas colocadas fora do alcance das mãos da médium. Assim, a 6 de outubro, o senhor Gerosa, que se achava à distância de cerca de 1 metro da médium, tendo elevado a mão para que ela fosse tocada, sentiu várias vezes uma outra que batia na sua para abaixá-la e, como ele persistia, foi tocado com uma trombeta que pouco antes tinha produzido sons no ar. Depois é preciso notar os contatos que constituem operações delicadas que não podem ser executadas na escuridão com a precisão que temos notado. 2 vezes, 16 e 21 de setembro, os óculos do Sr. Schiaparelli foram tirados e colocados sobre a mesa diante de outra pessoa. Esses óculos estavam fixados às orelhas por meio de 2 molas e é preciso certa atenção para os tirar, mesmo para quem opera em plena claridade. Foram, no entanto, tirados na escuridão completa, com tanta delicadeza e prontidão que o ilustre sábio só percebeu quando não mais sentiu o contato habitual deles sobre o nariz, fontes e orelhas, e foi necessário apalpar-se para ter certeza da realidade do fato. Efeitos análogos resultaram de muitos outros contatos executados com excessiva delicadeza. Por exemplo, quando um dos assistentes sentiu acariciarem-lhe os cabelos e a barba. Em todas as inumeráveis manobras executadas por mãos misteriosas, jamais houve uma negligência ou um choque, o que é ordinariamente inevitável com quem opera na escuridão, se fosse alguém de carne e osso. Contatos com uma figura humana. Tendo um de nós manifestado o desejo de ser beijado, sentiu diante da própria boca o estalito rápido de um beijo, mas não acompanhado de contato de lábios. Isso se produziu 2 vezes, 21 de setembro e 1º de outubro. Em 3 ocasiões diferentes, aconteceu a um dos assistentes pôr a mão em uma figura humana que tinha cabelos e barba. O contato da pele era absolutamente o do rosto de um homem vivo. Os cabelos eram muito mais ásperos e arrepiados
do que os da médium, e a barba, ao contrário, parecia muito fina. 1º e 5 de outubro aconteceram tais fenômenos. Experiências de Zuller sobre a penetração de um sólido através de outro sólido. Ensaios sucessivamente 3 das experiências de Zuller, a saber, ensaiamos sucessivamente 3 das experiências de Zuller, a saber, o entrucamento de 2 anéis sólidos de madeira ou papelão antes separados, a formação de um nó simples numa corda sem fim, a penetração de um objeto sólido numa caixa extremamente fechada, sem acesso, estando a chave guardada. Nenhuma dessas tentativas foi bem sucedida, dando-se o mesmo com outra experiência que teria sido não menos convincente, a do molde da mão misteriosa na parafina derretida. Cada médium só pode produzir certos e determinados fenômenos, pois isso parece depender da natureza dos fluidos que o médium possui, com os quais a inteligência invisível maneja para realizar os fenômenos em questão. Restava-nos, para chegar à inteira convicção, obter os fenômenos importantes na escuridão, sem, entretanto, perder de vista a médium, pois que a escuridão é, ao que parece, bastante favorável à manifestação. Era preciso deixar a escuridão aos fenômenos e manter a luz para nós e para a médium. Para isso, eis como procedemos. Na sessão de 6 de outubro, uma parte de um quarto foi separada da outra por uma cortina, para que ela ficasse na escuridão, e a médium foi colocada sentada em uma cadeira diante da abertura da cortina, com as costas para a parte escura. Os braços, mãos, rosto e pés estavam na parte clara do quarto. Atrás da cortina, colocou-se uma pequena cadeira, com uma companhia, a meio metro. A menos de meio metro afastada foi colocado um vaso, cheio de argila úmida, perfeitamente lisa na superfície. Na parte clara, fizemos círculo ao redor da mesa, que foi colocada diante da médium, tendo esta as mãos sempre seguras pelos seus vizinhos, o senhor Schiaparelli e o senhor Duprel. O sábio astrônomo Zuller fez suas experiências com o médium Slade, obtendo não só os fenômenos que o Zappa Paladino não pôde produzir, como outros verdadeiramente maravilhosos, fantásticos. Slade foi quem convenceu o Sr. Paul Gibier, que proclamou com todas as suas forças a realidade dos fatos espíritas. Slade foi quem convenceu o Dr. Paul Gibier, este que proclamou com todas as suas forças a realidade dos fatos espíritas. Com outros médios tem sido obtido molde de mãos e pés de espíritos materializados na parafina derretida à vista dos assistentes, vide Trabalho dos Mortos, de Nogueira de Faria, e o capítulo Moldes dos Pés de Espíritos, nesta obra. O aposento estava iluminado por uma lanterna de vidros encarnados. Colocada sobre outra mesa. Era a primeira vez que a médium se submetia a essas condições. Imediatamente os fenômenos começaram. Então, à luz de uma vela, sem vidros encarnados, vimos a cortina enfunar-se para o nosso lado. Os vizinhos da médium, empurrando-a, sentiram resistência. A cadeira de um deles foi puxada com violência, sendo nela vibradas. A cadeira de um deles foi puxada com violência, sendo nela vibradas 5 pancadas, o que significava a necessidade de diminuir a luz. Acendemos então a lanterna encarnada sem retirá-la do lugar, cobrindo-a, além disso, em parte com um para-luz. Pouco depois, porém, tiramos o para-luz, tendo sido antes a lanterna colocada na mesa em frente à médium. As bordas do orifício da cortina foram fixadas aos ângulos
da mesa e, a pedido da médium, redobradas por baixo da sua cabeça e presa com alfinetes. Então, sobre a cabeça da médium começou alguma coisa a aparecer repetidas vezes. O senhor Aksakov levantou-se, colocou a mão na abertura da cortina por cima da cabeça da médium e comunicou logo que dedos o tocaram repetidamente. Depois, a sua mão foi puxada através da cortina e por fim sentiu que lhe entregavam alguma coisa. Era a pequena cadeira que ele segurou e que foi de novo tomada, caindo por derradeiro no chão. Todos os assistentes puseram a mão na abertura e sentiram o contato de mãos. No fundo escuro dessa abertura, por cima da cabeça da médium, os clarões azulados habituais apareceram várias vezes. O senhor Schiaparelli foi tocado fortemente através da cortina nas costas e ao lado. A sua cabeça foi coberta e puxada para a parte escura, enquanto com a mão esquerda segurava sempre a direita da médium e com a mão direita segurava a esquerda do Dr. Finzi. Nessa posição, sentiu-se tocado por dedos quentes, viu clarões descreverem curvas no ar e iluminando um pouco a mão ou o corpo a que pertenciam. Depois, voltando do seu lugar, viu que mão estranha começou a aparecer mais distintamente na abertura, isto é, sem ser retirada com tanta rapidez. Como a médium jamais houvesse visto semelhante coisa, levantou a cabeça para olhar e imediatamente a mão lhe tocou o rosto. O senhor do préu, sem deixar a mão da médium, passou a cabeça na abertura por cima dela e logo se sentiu tocado fortemente em diferentes partes e por vários dedos. Entre as duas cabeças, a mão se mostrou ainda. O senhor do préu voltou ao seu lugar e o senhor Aksakov apresentou um lápis na abertura. O lápis foi tomado pela mão e não caiu. Pouco depois, foi lançado através da abertura sobre a mesa. Uma vez apareceu um punho fechado sobre a cabeça da médium. Pouco depois, a mão se abriu lentamente, ficando com os dedos separados. É impossível contar o número de vezes que essa mão apareceu e foi por nós tocada. Basta dizer que nenhuma dúvida se tornava possível. Era uma verdadeira mão humana e viva que víamos e tocávamos, ao passo que, na mesma ocasião, o busto e os braços da médium ficavam visíveis e as suas mãos estavam seguras pelos seus dois vizinhos. No fim da sessão, o senhor do préu foi o primeiro a penetrar na parte escura e anunciou uma impressão na argila. Com efeito, verificamos que a argila estava deformada por profunda depressão de 5 dedos pertencentes à mão direita, o que explicou o fato de um pedaço de argila ter sido atirado sobre a mesa através do orifício da cortina. No fim da sessão, prova evidente de que não estávamos alucinados. Esses fatos se repetiram várias vezes, sobre a mesma forma ou sobre forma muito pouco diferente nas sessões de 9, 13, 15, 17 e 18 de outubro. Conclusão. Assim, pois, todos os fenômenos maravilhosos que observamos na escuridão completa ou quase completa, obtivemos-los também sem perder de vista a médio nem um instante. Por isso, a sessão de 6 de outubro foi para nós a prova evidente e absoluta da exatidão das nossas observações anteriores na escuridão. Foi a prova incontestável de que, para explicar os fenômenos na completa escuridão, não é absolutamente necessário supor uma fraude da médium, nem uma ilusão nossa. Foi para nós a prova de que esses fenômenos podem resultar de uma causa idêntica a que os produz, quando a médium está visível, com uma luz suficiente para se lhe verificar a posição e os movimentos. Publicando este curto e incompleto relatório das nossas experiências, temos também o dever de dizer que as nossas convicções são as seguintes. Primeiro, que, nas circunstâncias dadas, nenhum dos fenômenos obtidos à luz mais ou menos intensa se poderia produzir com o auxílio de um artifício qualquer.
Segundo, que a mesma opinião pode ser mantida em grande parte para os fenômenos da escuridão completa. Apenas para alguns destes podíamos admitir a rigor a possibilidade de os imitar, por meio de qualquer hábil artifício da médium. Todavia, segundo o que dissemos, é evidente que esta hipótese seria não somente improvável, mas ainda inútil no caso atual, pois que, mesmo admitindo-a, o conjunto dos fatos nitidamente provados não seria absolutamente atingido por ela. Reconhecemos, aliás, que, sobre o ponto de vista da ciência exata, as nossas experiências deixam ainda a desejar, porquanto foram empreendidas sem que pudéssemos saber o que tínhamos do que tínhamos necessidade, e os diversos aparelhos que empregamos foram preparados e improvisados sob os cuidados do Sr. Finzi, Gerosa e Hermácora. Todavia, o que vimos e verificamos basta, a nosso ver, para provar que esses fenômenos são bem dignos da atenção dos sábios. Consideramo-nos no dever de exprimir publicamente o nosso reconhecimento ao Senhor Hércules Chiaia, que prosseguiu durante longos anos com tanto zelo e paciência, a despeito dos clamores e difamações no desenvolvimento da faculdade mediúnica dessa médium notável, chamando para ela a atenção dos homens de estudo e não tendo em vista senão um único fim, a vitória de uma verdade impopular. Alexander Aksakov, diretor do jornal Os Estudos Psíquicos em Leipzig, conselheiro de Estado de SM, o imperador da Rússia, Giovanni Schiaparelli, diretor do Observatório Astronômico de Milão, Carlo Duprel, doutor em filosofia de Munique, Ângelo Boffério, professor de filosofia, Gilpeste Gerosa, professor de física da Escola Real Superior de Agricultura de Pertis, G.B. Hermácora, doutor em física, George Finzi, doutor em física, Charles Richet, professor da Faculdade de Medicina de Paris, diretor da revista científica, César Lombroso, professor da Faculdade de Medicina de Turim. Conclusões de Charles Richet. E agora? O que se pode concluir? Diz o sábio professor depois de ter narrado minuciosamente as principais experiências, pois não basta enumerar as experiências, é preciso tirar as consequências. Se, como não é absoluto, tivéssemos obtido um resultado inteiramente decisivo, eu não hesitaria um instante em proclamar publicamente a minha opinião, pouco me incomodando com o desfavor público, pois não seria a primeira vez que me achasse em desacordo com a maioria, mesmo quase com a unanimidade dos meus colegas. As dúvidas que não temo confessar são, pois, dúvidas reais, não dúvidas de timidez ou de hesitação em meu pensamento. Certamente, se tratasse de provar algum fato simples e natural, quase evidente a priori, ou não contradizendo os dados científicos vulgares, eu estaria plenamente satisfeito. As provas seriam largamente satisfatórias e me pareceria quase inútil continuar. Tão brilhantes e conclusivos parecem ser os fatos acumulados nessas sessões. Mas trata-se de demonstrar fenômenos verdadeiramente absurdos, contrários a tudo o que os homens, o vulgo e os sábios têm admitido há milhares de anos.